Oi pessoal, para esse vídeo nós estamos querendo tratar de alguns limites que vão tender para infinito, tá? Mas vamos começar antes disso, vamos iniciar com um exemplo simples que possivelmente você já estudou. Vejamos a gente quer o limite de uma função racional, ou seja, do quociente entre dois polinômios. Aqui a gente tem dois polinômios de grau 1. E o limite que a gente está querendo é o limite quando x tende a 2 pela esquerda, de 1 menos 2x dividido por x mais 5. E quando x tende a 2 pela esquerda, a gente está querendo estudar o quociente entre essas quantidades, ou seja, um comparativo entre a quantidade que está aqui no numerador e a quantidade que vai estar aqui no denominador. Quando a gente estuda um limite assim, a gente está comparando o quanto um é maior do que o outro. Em verdade, nesse caso, antes de você fazer o limite, você pode pensar um pouco e observar o que acontece com a função numerador e o que acontece com a função denominador, como se os limites fossem feitos somente para essa função em cima ou somente para essa função embaixo. Pensa um pouco antes, até para você ver em que caso que isso pode se encaixar. E aqui, quando x vai para 2, a função em cima, é claro, ó, é 1 menos 2x. Então, essa parte de 2x vai para 4 e 1 menos 4 vai para 3. Você já pode tentar pensar nisso direto. E aqui embaixo, quando x vai para 2, x mais 5, quando x vai a 2, isso vai para 7. Então, você já nota que, nesse caso, em cima está indo para menos 3, embaixo está indo para 7. Ou seja, vai ser um limite muito simples para fazer. Aqui você pode usar simplesmente o quociente entre os limites. E você pode até escrever, se você preferir, assim, ó. Limite com x tendendo a 2 menos. E limite com x tendendo a 2 menos. De 1 menos 2x e de x mais 5. Ou seja, o limite do quociente é o quociente do limite quando eles existem e quando o limite do denominador não é zero, que é o caso. E daí isso resulta em precisamente menos 3 sobre 7, menos 3 sétimos. Bem simples essa parte, um limite que existe e é igual a menos 3 sobre 7. Vamos notar se a gente pegar com a mesma função, só que agora eu quero pegar o limite de x tendendo a menos 5 pela esquerda, de 1 menos 2x sobre x mais 5. Ok. Quando você vai parar para pensar um pouco antes, a ver se isso de repente até não dá uma indeterminação daquele tipo 0 sobre 0, que você já deve ter passado por algumas e tal, você vai colocar então, vai analisar separadamente o numerador do denominador. Então, analisando o numerador, você percebe o quê? Quando x vai para menos 5, você tem que observar o que acontece com esse menos 2x. E quando x vai para menos 5, 2x vai para menos 10, com esse menos dá mais 10. Então, veja que esse menos 2x está indo para mais 10. Com esse 1, o numerador vai para mais 11. Então, você já pode até anotar, se você quiser, mais 11. Tá, vai para mais 11, tende a mais 11. Agora, a parte de baixo é a parte que vai ser o problema. Por que você não vai conseguir fazer exatamente o que a gente fez aqui nesse primeiro exemplo? Porque quando x tende a menos 5, x mais 5 vai a zero. E aí você não pode usar a regra de ser o quociente dos limites. Essa parte aqui vai a zero. E naquela comparação entre as duas quantidades, você nota que a quantidade de cima está chegando muito próximo, cada vez mais próximo de mais 11. E a quantidade de baixo está chegando muito próximo de zero. Ora, o que acontece com esse quociente? Necessariamente ele vai tomar valores absolutos muito grandes. Então, o quociente, quando você divide 11 por uma coisa que está tendendo a zero, uma coisa que tende a 11 por uma coisa que está tendendo a zero, ele vai ficar muito grande. Aí você fala, professor, então eu já aprendi, quando fica muito grande o limite dá mais infinito. Calma, porque o limite pode dar ou mais infinito ou menos infinito, dependendo de uma análise de sinal. E analisar o sinal é uma coisa que a gente faz já há muito tempo, né? Todo mundo sabe mais com menos dá menos, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, essas coisas. Então aqui, num caso assim, eu já te digo, o limite ou vai dar mais infinito ou menos infinito e resta a gente analisar o sinal. Outra coisa importante para você saber, foi uma coisa que eu retomo que eu falei aqui. Aqui o limite existe e é igual a menos 3 sétimos. E aqui, como ele vai dar o mais ou menos infinito, a gente já vai dizer que o limite não existe. Vejamos só para a gente decidir entre o mais ou o menos. Em cima é mais 11, nós já vimos. Embaixo vai para zero. E o que a gente tem que saber é, isso vai para zero pela direita ou pela esquerda? Isso vai para zero por valores positivos ou negativos? Então, se você observar bem, aqui o x vai para menos 5 por valores menores do que menos 5.
por valores menores do que menos 5, uma coisa que você pode tentar aproximar, se você tiver alguma dificuldade, um valor um pouco menor que menos 5 é menos 5,01, por exemplo. Menos 5, né? Se você quiser observar na reta, você tem aqui o menos 5. Um valor menor, ligeiramente para a esquerda, tem que ser menos 5,001, algo assim, ligeiramente menor. E se você quiser, você substitui esse valor aqui no x. E você vai notar que vai sobrar menos 0,001. Ou seja, conforme o x vai tendendo a menos 5 pela esquerda, esse número é negativo. Se você não precisar desse tipo de comparação, não tem problema. Você vai, olha, o x é menor do que menos 5. Quando eu somar 5, vai ficar negativo. E pronto. Então aqui vai para zero pela esquerda, ou seja, embaixo vai para zero menos. E agora você faz o sinal. Você tem o mais dividido por menos. E aí a resposta é menos. Portanto, isso daqui vai para menos infinito. Então nós dizemos, o limite não existe porque esta função decresce infinitamente, ou seja, vai para menos infinito. Muito bem, vamos tentar ver um outro caso, a ver se essa análise de sinal fica realmente mais clara. A gente está querendo agora aqui na letra C, calcular o limite quando x tende a 1 pela esquerda, quando x tende a 1 pela esquerda, de x menos 2 dividido por x ao quadrado mais x menos 2. E aí você vai fazer aquela mesma coisa, né? Antes de tomar o quociente aqui, de pegar o quociente e tomar o limite, dá uma analisada para saber o que está acontecendo a priori com a função numerador e denominador. E aí quando x tende a 1, x menos 2 tende a menos 1, até aí não tem nenhum problema, até porque o numerador normalmente não vai dar nenhum problema, mesmo que o numerador vá para zero, isso não vai ser um problema a priori. Mas o denominador, claro, olha, quando x vai para 1, se você puder substituir 1 aqui, você nota que isso aqui vai para zero. Então, você coloca, o numerador está indo para menos 1 e o denominador está indo para zero. Então, aqui está indo para zero. Eu vou colocar assim. Você fala, poxa, professor, mas ali era mais fácil de ver que está indo para zero mais ou zero menos. E aqui, como é que eu faço? Uma coisa que você pode fazer, claro que você pode testar, ter algum tipo de pensamento, alguma estratégia para saber se isso vai para zero mais ou zero menos, porque é só o que está faltando, né? Aqui já é menos. Aqui você tem que saber se é mais ou menos esse negócio aqui que vai para zero. Mas uma coisa que você pode fazer que vai facilitar a sua visão é fatorar esse denominador. Então, antes de eu me decidir sobre o mais ou menos, eu vou fatorar. E eu já sei que eu fatoro isso simplesmente sabendo as raízes dessa função. Nota aqui, ó, que aqui você tem uma função quadrática do tipo ax² mais bx mais c, o seu a é igual a 1. Esse a igual a 1 é o a que aparece aqui desse lado, 1. E depois disso, você fatora fazendo x menos uma raiz e x menos a outra raiz. Então, basta você saber as duas raízes. E uma delas já está aqui, né? Porque você já sabe que quando o x aqui, se ele pudesse ser 1, isso daqui daria 0. Então, uma delas já é o x menos 1. A outra raiz você pode descobrir pelo método que você quiser. Seja por Bhaskara, seja por soma e produto, seja por qualquer método que você aprendeu. E nesse caso, eu já sei que uma das raízes que eu vou colocar aqui é precisamente o menos 2. Então, se você fizer aí por barra ou por qualquer coisa, você vai colocar aqui menos 2 ao quadrado 4, menos 2 menos 2, 0. Então, é x menos menos 2 e eu já vou colocar x mais 2. Então, aqui ficou x menos uma raiz, x menos a outra raiz, que é x menos 1 e x menos menos 2. Ok, em cima vou deixar a mesma expressão, porque eu não preciso mexer com a expressão em cima. E agora vamos analisar mais uma vez. Quando x vai para 1 pela esquerda, essa parte aqui vai para menos 1. Quando x vai para 1 pela esquerda, essa parte aqui está indo para 0. E veja, quando x vai para 1 pela esquerda, x menos 1, o x toma valores menores do que 1. Quando você subtrai 1, isso vai dar negativo. Certo? Porque o x é ligeiramente menor do que 1. Então, tirando 1 inteiro, vai dar negativo. Uma coisa que você pode fazer, de novo, é assim. Ó. Se o x vai para 1 pela esquerda, ele vai para 1 tendendo a 0,99, por exemplo. E aí você pode até substituir 0,99 menos 1 para perceber que dá menos 0,01. Nota que ele está indo a 1 pela esquerda. Então, ele é menor. Então, aqui eu vou colocar 0 menos, ok? E quando x vai para 1, x mais 2 vai para 3. E agora você faz a análise de sinal com todos esses números que estão envolvidos. Veja, você tem menos, aqui esse 3 é mais 3, claro. Você tem menos com menos, que dá mais.
Logo, aqui em cima você tem uma coisa que vai para -1, aqui embaixo você tem uma coisa que vai para 0. Você já sabe que isso é mais ou menos infinito e pela análise de sinal dá mais infinito. Então nós dizemos o quê? Para esse limite, quer dizer, esse limite não existe. Por quê? Porque é igual a mais infinito. Tá? Então, essa função aqui, conforme o x tende para 1 pela esquerda, ela cresce arbitrariamente, ela toma valores cada vez maiores. E é por isso que o limite não existe. Tudo bem? E para o nosso último exemplo desse vídeo, a gente escolheu uma função trigonométrica. Vejamos aqui. Nós temos o exemplo D. Limite quando t tende para π sobre 2 pela esquerda da tangente de t. Então, quando esse argumento tende a π sobre 2, por valores menores que π sobre 2, o que acontece com a tangente? Inicialmente, para você saber direto com a tangente, talvez vai dar uma complicada na sua vida, até porque, pelos exemplos que a gente já fez, você já está meio acostumado com quociente, né? Você está falando, poxa, professor, mas não era para ser um quociente, e embaixo vai para 0 e tal. Mas a tangente, se a gente reescrever de uma certa forma, ela é exatamente o quociente entre o seno e o cosseno. E é aqui que a comparação se torna mais precisa, porque veja, quando t vai para π sobre 2, o seno de t vai para 1. Você pode se lembrar que seno e cosseno são funções contínuas, tá, pessoal? E, portanto, a tangente também é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, isso aqui vai para 1. Tá ótimo. Mais 1, aqui já está decidido. A parte que vai dar o probleminha é o cosseno, porque quando t tende a π sobre 2, o cosseno ele tende a 0. Então, você já sabe, esse limite vai dar ou mais infinito ou menos infinito, dependendo se o cosseno tende a 0 pela direita ou pela esquerda, e a gente tem aqui π sobre 2 pela esquerda para tentar decidir. Eu resolvi fazer aqui um ciclo trigonométrico, e a gente sabe que o eixo do cosseno é o eixo aqui embaixo, e o eixo do seno é esse aqui, né? Então, basicamente o ciclo trigonométrico começa aqui do 0, e o sentido positivo é no sentido anti-horário. Isso é uma coisa que também a gente já está mais ou menos acostumado. Quando você chega aqui no π sobre 2, que é esse ponto daqui, né? Seria aqui com o ângulo π sobre 2. Quando você chega aqui no π sobre 2, é exatamente o ângulo em que o cosseno, o eixo do cosseno, de mais 1 até menos 1, é exatamente aqui 0. Então, quando você projeta o π sobre 2 aqui no eixo do cosseno, ele dá 0. Agora, nota, você diz, professor, a gente está atendendo a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Por valores menores, significa que o seu valor está mais próximo aqui do 0 e está atendendo a π sobre 2. Isso é uma coisa que dá um pouco de confusão, porque você aprendeu assim, π sobre 2 pela esquerda, e aí você vai achar que vem pela esquerda. Mas nota que, nesse caso, o 0 e os valores menores estão à direita. Então, π sobre 2 menos, por valores menores que π sobre 2, vem por aqui. Vem à esquerda do número na reta real, mas no ciclo ele vem à direita. E você pode notar, então, que o seu cosseno está tendendo a 0, ó, se você projetar aqui no eixo do cosseno, ele está tendendo a 0 por aqui. Está tendendo a 0 por valores maiores do que 0. Tá bom? É uma das formas de se ver. Tá? Então, aqui está tendendo a 0 por valores maiores do que 0. Portanto, você tem uma coisa que vai para 1 mais 1 e uma coisa que vai para 0 mais, dividindo, esse limite não existe e é igual a mais infinito. Uma outra forma de ver isso seria você traçar o eixo aqui da tangente, né? Se você quiser, para você enxergar melhor, esse aqui é o eixo da tangente que passa exatamente pelo ponto 1, 0. Aqui a gente tem a tangente de t. E você pode checar que conforme o seu ângulo aqui, ele vai tendendo a π sobre 2 pela esquerda, a sua tangente vai crescendo indefinidamente. Tá bom? Para não deixar por menos, a gente também resolveu fazer um gráfico aqui, ou pelo menos tentar um esboço, a ver se esse limite também se conecta com o gráfico da função tangente. Fazer gráficos é uma coisa que vai ser muito comum durante o curso de cálculo. Então, o que a gente investigou agora? A gente investigou que quando t tende a π sobre 2 pela esquerda, aqui no eixo real, pela esquerda, a sua tangente está tendendo para mais infinito. Aquele limite te dá esse pedacinho do gráfico. Mas eu mesmo vou fazer o gráfico como um todo aqui. O gráfico da tangente é uma coisa assim, ó. Quer dizer, ele tem muitas assíntotas verticais e quando ele
tende aqui ao π sobre 2 pela esquerda, ele cresce. Se a gente fizesse o π sobre 2 pela direita, você mesmo pode fazer e você vai descobrir que vai para menos infinito. Aqui a gente tem o menos π sobre 2. O outro limite que você pode fazer para concluir essa parte do gráfico é o menos π sobre 2 pela direita. E descobrir ali que vai dar menos infinito. E assim sucessivamente. E o gráfico da função tangente se forma com padrões desse tipo. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.